O ursinho Pooh e seus amigos moram num lugar maravilhoso chamado Bosque dos 100 Acres. E de todas as muitas aventuras que eles viveram, é esta que nós vamos contar para você agora. Esqueça tudo que você já tinha em mente sobre o ursinho Pooh, porque hoje você vai conhecer uma nova versão dele que está circulando aí. Já é. Olá pessoal, eu sou o Paulo Pontes. Eu sou o host aqui do Pod Pontes e hoje a gente vai conversar sobre um tema que muito me chamou a atenção quando eu descobri que ele existia, que é a capacidade, a possibilidade de você usar histórias famosas, personagens famosos, fazer adaptações dessas histórias. Eu queria trazer algo que eu estava com vontade de falar, queria trazer algo novo, algo diferente para vocês. E aí a gente vai falar sobre domínio público. Então, eu vou dar um exemplo de como eu cheguei ao domínio público. Eu estava procurando um filme para assistir. E aí eu entrei no Prime, no Amazon Prime, e tava lá em destaque o ursinho Pooh Sangue e Mel. Aí tinha que a faixa etária era para 18 anos. E eu fiquei assim, nossa, né? Muito me admira a Disney permitir que o ursinho Pooh seja usado em um filme de terror. Como que isso pode acontecer? E aí eu conversei também com outras pessoas e era dúvida assim de geral. Ficou todo mundo pensando que era uma coisa bem estranha, né? Porque o filme ele é um filme bem violento. Vou comentar aqui por cima do filme, mas é apenas essa introdução mesmo pra gente saber por que eu estou falando sobre domínio público hoje. Então veio dessa curiosidade, que é um filme totalmente diferente do que retrata as historinhas de desenho que eu era acostumado. E eu fui pesquisar como que eles tiveram essa autorização para utilizar a imagem do Pooh. E eu tenho hoje a minha colinha aqui, ela é em papel. É a primeira vez que eu tô fazendo uma colinha assim em papel. Então talvez vocês ouçam aí o barulho das folhas de vez em quando. E aí o que é o domínio público? Não sei se todo mundo já conhece, mas quando você tem uma obra criativa, por exemplo, um livro, música, filmes, e os direitos autorais eles se expiram, ou eles não foram reivindicados pelo criador, ela acaba entrando em domínio público. Então ela não tem essa restrição dos direitos autorais, que é quando a gente precisa pedir permissão para o autor, quando a gente quer utilizar parte da obra dele ou se inspirar na obra dele, porque aí tem a participação de lucros, a gente chama de pagamento de royalties, e aí ele não tem essa necessidade de receber porque já está em domínio público. Só que essa lei do domínio público, no caso, ela é diferente para cada país. Então no Brasil a gente trabalha através da lei. A gente tem a Lei 9.610 de 1998, que ela prevê o direito exclusivo de uma obra a partir do primeiro ano, após 70 anos da morte do autor. Então, por exemplo, eu, Paulo Pontes, criei aqui o Pod Pontes, e aí vocês vão poder ter direito a utilizar do Pod Pontes, a ideia ao nome Pod Pontes, a partir de 1º de janeiro, depois do ano da minha morte. Então vamos supor que, Deus me livre, eu morresse em 2023, que seja hoje, 25 de outubro de 2023. As pessoas só vão poder usar a minha obra sem os direitos autorais a partir de 70 anos, a contar de 1 de janeiro de 2024. Contando pela lei dos Estados Unidos, são 95 anos depois da publicação ou da criação da primeira versão dessa história. Então, o Winnie the Pooh, né, o ursinho Pooh, ele caiu em domínio público porque o autor, que é um escritor inglês, Alan Alexander Milne, ele publicou originalmente a história em 1926. 95 anos depois, a gente tem, em 2021, o domínio público aí do ursinho Pooh. E olha que curioso, o Tigrão, ele não aparece no filme, porque ele só foi lançado
2 anos depois, né? Então o Tigrão ele poder ser usado a partir de 1930, a partir de 2023. E aí no próximo ano ele já está confirmado, inclusive, né? O filme, a sequência do filme do Ursinho Pooh, Sangue e Mel. E aí a gente vai ter a participação do Tigrão. Confesso que eu estou aí um pouco ansioso para ver o Tigrão em uma versão mais malvada. E aí uma outra questão que surgiu quando eu estava conversando com a Daiane sobre o domínio público foi o que vai acontecer com os personagens que a gente tanto gosta, que a gente tem uma memória afetiva tão marcada, tão afixada, até mais do que o Ursinho Pooh, por exemplo, o próprio Mickey, a gente tem a Turma da Mônica, o Pica-Pau, que são personagens assim, que tem uma história que pra gente ela é muito bem definida, o personagem ele é muito bem definido. E aí você vê que a partir de um certo tempo essa obra ela vai poder ser descaracterizada. A gente ficou bem preocupado. E aí por isso que eu fui procurar um pouco mais, saber sobre os direitos autorais, porque eu queria saber, por exemplo, se a gente ia ver uma versão de terror da Mônica algum dia, o Sansão devorando a cidade do Limoeiro, se seria possível isso. E eu comecei a pensar. No Brasil, né, a lei que protege hoje os direitos autorais, igual eu comentei mais cedo, são 70 anos. 70 anos é praticamente uma geração. E é 70 anos após a morte do autor. Então, se o Maurício de Souza morresse hoje, olha, eu dando mais um exemplo mórbido, né? Se o Maurício de Souza morresse hoje, a Turma da Mônica só poderia ser usada de uma maneira diferente da história que a gente conhece pelo autor, né? A personagem Mônica e a turma dela só poderia ser usada 70 anos depois de 2024, que daria aí 2094. Em 2094, eu vou estar com quase 100 anos. Com 99 anos, para ser mais preciso. Com 99 anos, se eu chegar lá, eu já não sei. A possibilidade de eu chegar lá, ela é um pouco remota. Poucas pessoas, hoje em dia, passam dessa expectativa de 75, de 80 anos. Fontes da minha cabeça. Então, quando você pensa que a lei ela tende a proteger a obra original, eu acho que pega bastante isso também. Tenta proteger a história que tem em uma geração. E aí um ponto positivo, inclusive, que a gente vê da queda dos direitos autorais é essa oxigenação que ela fornece para a história. Então, uma história que aconteceu tanto tempo atrás, ela pode ser recontada, independente aqui de uma maneira um pouco mais original ou de uma maneira totalmente diferente, mas o personagem ele continua vivo dentro da sociedade e outras pessoas elas vão poder conhecer esse personagem, embora de uma maneira diferente, mas o autor ele vai continuar recebendo os créditos, né? Ele não vai ser monetizado porque no caso do Brasil ele já vai estar morto há 70 anos. No caso dos Estados Unidos, 95 anos após a criação da história, então dificilmente ele vai estar vivo, a não ser que ele crie uns 5 anos e aí a gente tem uma possibilidade um pouco maior dele dele ver em vida o personagem dele ser destruído, o que é suscetível também de mudanças, né? Então eu acredito que se a nossa expectativa de vida ela continuar aumentando bastante, a gente possa ter uma alteração na lei talvez. Eu trouxe também um outro caso, que ele é muito comum para a gente ter ideia e não ficar assim muito perdido, caso eu tenha sido confuso, que é o do Sherlock Holmes. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu ganhei um prêmio da escola por ser o aluno que era mais assíduo à biblioteca. Eu lembro que a minha vida era bem corrida naquela época por causa do vestibular, então eu consumia bastante livros na biblioteca da escola, que era onde eu passava a maior parte do tempo da minha vida, né? Eu estudava integral das 7h15 até 5 horas. Então eu acabava passando a maior parte do meu tempo livre estudando pro vestibular. E aí eu ganhei um livro do Jô Soares, que ele contava a história um crime, né?
investigado pelo Sherlock Holmes e pelo Watson aqui no Brasil. Eu descobri que o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, ele criou o detetive Watson e o Sherlock Holmes no final do século XIX. Então já tem um bom tempo que eles não têm... que as pessoas podem adaptar as obras e utilizar os personagens. E aí a gente vê que existem inúmeras histórias de Sherlock Holmes por esse motivo, tá bom? Olha só, curiosidades. E aí a gente vê aqui, eu tinha até citado anteriormente a questão do Mickey. O Mickey, ele é um caso à parte, porque no caso dele, nos Estados Unidos, a lei norte-americana, ela protegia a obra por 56 anos depois da criação dela. Então, ali na década de 70, quando ia se perder o personagem da Disney, né, que era o Mickey, eles foram até o Congresso e eles investiram na proteção desse domínio. Aí, em 76, o Congresso americano ele aumentou o prazo dessa proteção até 75 anos. Então, a partir apenas de 2004, que o Mickey estaria disponível para domínio público. E o Mickey, assim, ele é a própria Disney, né? Ele representa ali uma boa parte do que é a Disney. Então, perder, eu acho que o domínio público do Mickey seria algo, ao ver deles, na época, muito prejudicial. E aí, em 2004, quando eles iam perder novamente o domínio público, eles fizeram aqui a fonte do site americano Tech Insider. A Disney fez, abre aspas, a Disney fez doações acima de 4 milhões a políticos entre 1992 e 1998, ano em que um novo projeto de lei foi aprovado e estendeu os direitos a 95 anos dos direitos autorais. Ou seja, não só o Mickey foi protegido, né, por mais um tempo, assim como outros personagens como o Super-Homem, o Batman e o Pernalonga. Então, assim, corrupção a gente sabe que existe em todo lugar, mas eu não vou entrar no âmbito política. Porém, eu achei interessante essa notícia, trazer para vocês que essa manobra aí da Disney para proteger os direitos autorais dela. O que significa também que pode ter, sim, alteração de lei, desde que você tenha aí doações generosas. Doações generosas para quem tem o poder de alterá-las, né? E aí, só um parênteses, que é apenas a primeira versão, tá, do Mickey que vai estar próximo a se tornar domínio público, de acordo com a lei americana. E, de acordo aqui com o Brasil, ele vai ficar em domínio público em um tempo muito mais longo. Deixa eu achar aqui quando que foi. Tinha falado aqui que as fontes eram da minha cabeça, mas não é não. Eu sabia que eu tinha lido. Nesse mesmo artigo, que eu vou deixar o link para vocês depois, que é da revista Exame, da revista Valor. Meu Deus, hoje eu tô impossível. Nesse mesmo artigo, que é da revista Valor, eles contam que as experiências de produtos Disney somam 6,7%. Eles não dizem aqui o valor exato, mas essa matéria ela reforça que o Mickey ele é uma das principais fontes de renda da Disney e que existem relatórios da companhia em que mostram que o Mickey e a Minnie eles estão na lista dos personagens que mais contribuem com o faturamento e o licenciamento aí da marca Disney, tá bom? Então, no Brasil, a gente vê, igual eu comentei, que tem a Galinha Pintadinha, tem a Turma da Mônica, e a gente tem também aí a Galinha Pintadinha, que faz a cabeça da criançada. Então, lógico que o Mickey tem um espaço. Eu acho que a minha prima, que tem 7 anos, a Rayane, ela ama muito mais o Mickey e a Minnie do que a Galinha Pintadinha. Ela nem chegou a acompanhar a Galinha Pintadinha. A Turma da Mônica, ela até gostava, ainda gosta, do Sansão e etc. Mas quando a gente olha pro Mickey, ele realmente se tornou um caso emblemático. E eu entendo, é impossível você não entender a preocupação da Disney em manter, mas só que eu fico pensando aí nessa outra possibilidade que eu trouxe mais cedo, né? Se eles postergarem a lei para, sei lá, 150 anos, são mais obras que podem deixar de ser conhecidas, que vão deixar de receber uma adaptação, para que a Disney continue faturando. Então,
Não sei, sabe? Sempre existem N possibilidades. Então, um resumo do que a gente viu hoje é que o domínio público, ele acontece quando você não tem mais direito sobre a obra, porque ela caiu em desuso. No caso do Brasil, 70 anos a contar a partir de 1º de janeiro após a morte do autor, ou quando não tem um autor específico, por exemplo, os casos de autor desconhecido. Então, esses todos eles ficam aí como domínio público. E nos Estados Unidos, a lei vale para 95 anos após o lançamento aí após a criação do personagem. É isso que eu tenho para falar sobre hoje. Eu assisti, durante essa pausa, acho que tem quase um mês que eu não publico, tem umas 3 semanas aí que eu não posto episódio. Eu assisti vários filmes. A gente teve aí o feriado prolongado do dia 12. Assisti Elementos, chorei com Elementos. Assisti A Freira, assisti O Som da Liberdade, assisti aquele outro que tá... Ai, como que é o nome do filme do Chico Xavier? Nosso Lar. Então eu fui assistir o Nosso Lar, e aí eu queria ter assistido mais um, mas infelizmente não deu tempo. Assisti esse do Ursinho Pooh, assisti os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é uma comédia romântica e... na verdade, ela nem é tão romântica assim. Acho que o romance, ele realmente fica bem em segundo plano. E esse é um filme que eu achei muito engraçado. A minha mãe, depois, esses dias, ela veio comentar que ela não sabia se eu tava sonhando ou não, mas que ela tinha ouvido eu rindo no meu quarto. E eu acho que era 1h30, 2 horas, mais ou menos, que eu fui assistir esse filme. Porque é aquele tipo de comédia muito engraçada. É um tipo de comédia típico americano, mas só que ela é uma coisa bem sessão da tarde, sabe? É um filme muito bom. Eu me diverti bastante. Esse foi a indicação da Melissa. E de série eu ainda tô assistindo a 2ª temporada de Only Murders in the Building, da Selena Gomez. E ainda tô assistindo... eu voltei a assistir Smiley, que é uma série que o Leandro tinha me indicado, que eu já tinha assistido em dezembro, mas aí eu voltei a assistir de novo, porque é uma série muito legal, que eu gosto. E tô lendo o livro da Britney. O livro da Britney que saiu ontem, hoje eu tô gravando dia 25, o livro dela saiu no dia 24. Estou lendo o livro da Britney. Como eu falei pra vocês, o meu público, ele não gosta tanto assim de livro, então as chances de eu trazer a história pro podcast vai ser difícil. Se vocês pedirem muito, se esse vídeo chegar a 100 mil, se vocês pedirem bastante, quem sabe eu pense em trazer. Mas aí eu acho que já perdeu também um pouco do time, né? Eu acho que todo mundo já tá devorando aí o livro essa semana. Eu acho que postergar, trazer essa matéria para daqui um mês, não sei se faz muito sentido, porque eu tenho uma agenda aí de podcast para lançar. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi uma produção de Paulo Pontes, com um enredo de Paulo Pontes, com produção, com divulgação, masterização e engenharia de áudio de Paulo Pontes. E eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria que eu usei como base para esse episódio. Já abelhinha, já tem lua no céu.